Boa noite para todo mundo, né? Para quem não me conhece, professor Flávio, professora Elba, professora Fernanda. Eu acho que tem mais gente aí que não me conhece, mas não está aparecendo na tela. Eu sou a Viviane Groberi, sou daqui de São João del Rei. Eu sou professora aqui de ginecologia, de serviço de saúde e espiritualidade, e estou bem no cargo de coordenadora docente da nossa regional. Então, nós estamos aproveitando a iniciativa do professor Toledo e do professor Alexandre. A gente formou esse grupo e o professor Toledo teve a iniciativa de fazer esse grupo de troca de experiências nesse tempo de pandemia, que está sendo muito boa, não é? Está sendo muito útil para todos nós. Aí hoje, então, conforme a enquete que foi lançada há 15 dias atrás, a gente teve a eleição do tema de hoje como avaliações em termos de Covid. E a gente vai ter, o primeiro que vai falar vai ser o professor Toledo, que vai estar falando das provas cognitivas online, vai estar passando para a gente a experiência que ele está tendo. A gente pede mais ou menos aproximadamente 20 minutos para cada escola. O professor Toledo, ele é da Unipenas BH, e ele vai estar falando mais ou menos uns 20 minutos. Logo depois vai ser o professor Flávio Shimomura, que vai falar durante 10 minutos da avaliação no currículo integrado, e a professora Fernanda Freire, professora Fernanda, durante 10 minutos também, que vai estar falando da avaliação digital, não, avaliação no currículo legado, né? E vão estar falando da avaliação digital durante o Covid. Relato de experiência de medicina da UniPH. Certo, professor Flávio? A Fernanda começa, que aí a Fernanda começa contando do legado, e aí eu finalizo contando da transição legado para o. Tá legal. Aí a gente vai ter primeiro, então, e os dois são da curso de medicina UniBH, Anima. É Anima? Anima ou Anima, né? Tá. Então, a gente vai começar com o professor Toledo, falando da avaliação cognitiva online. Certo? Uhum. Vou pedir para quem estiver, todo mundo desligar, para evitar a microfonia, desligar o microfone, e se começar o chiado, desligarem o vídeo também, tá? Desativarem o vídeo. Tá certo? Então tá bom, professor Toledo. A gente tem o Douglas vai, quem estiver querendo falar, pode fazer a inscrição aqui pelo chat. E depois, eu acho que a gente poderia tirar as dúvidas depois que todo mundo se apresentar. Né? Concordam? Bom, então eu vou falar sobre avaliações cognitivas online, né, ou avaliações teóricas online. Eu fiz aqui um slide de conflito de interesses pelo seguinte: eu acredito em números, eu acredito em provas, né, e acredito que por meio de avaliações bem feitas pode-se mensurar o conhecimento de habilidades e competências, sendo possível atribuir notas justas. Então, eu acho que prova é um meio eficaz de avaliar o aluno, e acho que a nota ela pode ser justa. Eu acho que eu não tenho nenhum problema em atribuir notas, atribuir valores ao que os meus alunos fazem, né? Então, eu vou abordar 4 pontos nessa apresentação. Vou falar dos princípios da avaliação online. Na verdade, sendo online ou não, os princípios são o mesmo. Vou falar um pouquinho sobre o Moodle e sobre o Google Forms como softwares para a realização das avaliações cognitivas. Vou dar um exemplo sobre avaliação de provas online, né, e considerações finais sobre o assunto.
Eu trabalho na Unifenas, né, eu coordeno o internato de clínica médica e coordeno a pós-graduação em ensino e saúde. E eu comecei a trabalhar com provas online em 2016 por causa do mestrado. O mestrado é modular, os alunos fazem um módulo por mês no final de semana. E como tem muito aluno de fora de Belo Horizonte, ao invés de fazer a prova presencial, a gente optou por fazer um encontro com os orientadores presenciais em cada módulo e os alunos fazem a prova à distância em casa entre um módulo e outro. E aí, na mesma época, eu comecei a levar essa experiência para o internato, inicialmente usando o Moodle, né, fazendo a prova no computador, mas presencialmente no laboratório de informática. E depois isso evoluiu um pouco, eu vou contar mais detalhes dessa história mais para o final da apresentação. Então, os princípios de avaliação, né, a gente sempre deve lembrar de avaliar de acordo com os objetivos de aprendizagem definidos para aquele conteúdo, para aquela unidade, para aquela etapa, né? Avaliar o aluno da mesma maneira que foi ensinado, né? E aí isso é muito importante porque a gente fala muito na questão de avaliação de competência. Mas para eu avaliar a competência, eu tenho que ensinar para o aluno a competência. Não adianta eu ensinar o conteúdo e querer avaliar a competência, né? Então é muito importante essa coerência entre avaliar como foi ensinado, né? Realizar o maior número possível de avaliações, o que aumenta a confiabilidade da nota final como um todo, e utilizar o maior número possível de questões, né, que também aumenta a validade em termos da cobertura do conteúdo e também aumenta a confiabilidade, né. Eu coloquei aqui algumas causas de ansiedade da prova do aluno, né? Então o aluno geralmente ele fala que ele fica nervoso na prova porque ele não sabe o que vai cair. Isso a gente resolve passando para o aluno os objetivos de aprendizado, né? Fornecendo para eles objetivos de aprendizado. Às vezes ele fala que ele não sabe como é que é a prova, que ele não conhece o estilo das questões dos professores. Isso a gente pode fazer simulados, a gente pode fazer pequenas provas valendo pouco ponto, para que o aluno perca esse medo da maneira que você faz a prova. E pensando na avaliação online, sempre vem esses itens todos aqui, né? Nunca fiz a prova no computador, não vou conseguir acessar a prova, se a internet der pau, se acabar a luz. Essas são situações operacionais que realmente podem acontecer, tanto no ensino remoto como na avaliação, e a gente tem que ter maleabilidade para poder contornar essas situações. Do ponto de vista do professor, a gente começa com essa. Primeiro, eu não vou conseguir tomar conta dos meus alunos, né? Já é difícil aplicar a prova presencial. Agora, todo mundo, cada um na sua casa, né? Os alunos vão colar, eu não vou estar ali para tomar conta dos alunos. Os alunos vão fazer a prova juntos, né? Um aluno vai fazer a prova no lugar do outro. Eu já escutei tudo isso nesses anos que eu tenho trabalhado com avaliação remota. E a gente tem também aqui as questões relacionadas ao ambiente, né? Não sei usar o sistema, se der pau na internet, se acabar a luz, que são reclamações ou medos semelhantes aos medos dos alunos, né? Então a gente tem algumas premissas que a gente tem que pensar, né? A primeira é o seguinte: a prova é o reflexo do ensino-aprendizado. Então, em sociologia, a gente tem um conceito que chama autorrealização, né? Se você fala muito que uma coisa vai acontecer, ela acaba acontecendo, né? Então, se você fala muito com o aluno é burro, ele acaba se assumindo o papel de burro. E se na prova você falar assim, vocês vão colar, vocês vão isso, vocês vão aquilo, você está passando para o aluno a sua expectativa do comportamento dele durante a prova. Então, a postura do professor influencia muito no comportamento do aluno em relação à prova. A gente tem que ter sempre isso em mente, né? Lembrar sempre que o aluno deve ser o principal responsável pelo seu aprendizado e pelo seu desempenho. Então, se a gente, durante o processo de ensino, tira do aluno o papel central dele no aprendizado, na hora da prova ele não vai assumir esse papel. Na hora da avaliação, isso não é com ele, porque
aprender não era obrigação dele, então por que tirar nota boa na prova é a obrigação dele? Então a gente sempre tem que colocar o aluno como o ponto central do processo, né? E o processo de ensino-aprendizado, incluindo a avaliação, deve ser centrado em habilidades e competências, e não apenas no conteúdo. Então, se a gente seguir essas premissas ao longo do processo de ensino-aprendizado, fica muito mais fácil fazer a avaliação. A gente tem que lembrar que a prova não é o ápice da disciplina, né? Então ela não é um momento definitivo no qual o aluno mostra se sabe ou não sabe o conteúdo. Na verdade, a prova, né, ou o processo é parte de um processo avaliativo que deve, preferencialmente, permitir que o aluno reflita sobre o que ele aprendeu e, preferencialmente, sobre o que ele não aprendeu e corrija o seu percurso. Por isso que quanto mais avaliações a gente fizer durante uma determinada unidade, melhor, né? Mais validade, mais confiabilidade a gente vai ter. Se o aluno pode encontrar facilmente a resposta da pergunta na internet ou no slide da aula, o problema maior deve estar na pergunta que você está fazendo e não no comportamento do aluno. Então, isso tudo que eu falei baseado nisso, dá para fazer avaliação online. Se a gente não seguir esses princípios, fica difícil fazer uma boa avaliação remota, uma boa avaliação online. Então, falando um pouquinho sobre os softwares, eu fiz aqui umas vantagens e desvantagens. Então, uma das vantagens da gente usar um software ou um aplicativo é que a gente pode ter um banco de questões que podem ser reutilizadas. Vou comentar isso aqui um pouquinho, a questão de reutilização das questões. As alternativas e questões podem ser embaralhadas a partir de um banco de questões, né, aleatoriamente. Aí eu tenho que lembrar, para eu poder embaralhar questões, as questões têm que ser independentes. Então aí vem um dificultador. Eu não posso fazer questões tipo, avalie o caso a seguir e responda as questões de 1 a 3. Se eu fizer isso, não tem como embaralhar as questões. Então esse é um dificultador realmente. O sistema pode sortear aleatoriamente a questão que será incluída na prova a partir de um grupo de questões. Isso depende um pouco do aplicativo que você usar. Então eu posso ter ali 4, 5 questões e o sistema sorteia uma questão para um aluno e sorteia outra questão daquele mesmo grupo para outro aluno, um fazendo prova do lado do outro. Vantagens para correção: o sistema corrige automaticamente questões fechadas, então eu ganho muito tempo em relação à correção. A correção de questões abertas de resposta curta ela é automática pelo sistema, mas aí eu preciso dar uma conferida nas questões que estão erradas, porque pode ter problema de grafia, uso de maiúsculas ou minúsculas, mas mesmo assim eu ganho tempo. Que está certo, está certo. O que está errado pode ser que esteja certo. Eu posso incluir um feedback para cada questão, ou um feedback para cada alternativa, então eu posso disponibilizar isso para o aluno, eu não preciso dar o feedback presencialmente. A inclusão de comentários específicos individualizados para o aluno. E uma grande vantagem, o cálculo dos parâmetros psicométricos. Então, a partir do banco de questões da questão aplicada, eu consigo ver para aquele grupo de alunos se aquela questão era fácil, difícil, muito difícil, moderada. Isso é a capacidade de discriminação da questão, se a questão ela realmente está diferenciando o aluno que sabe do aluno que não sabe. Outras vantagens gerais: ele me dá mais flexibilidade, eu tenho um banco de questões, eu posso fazer um maior número de avaliações. É possível fazer provas diferentes para alunos, né, na mesma turma. Então eu posso ter uma turma, todo mundo fazendo provas diferentes entre si, o que vai também inibir a consulta entre os alunos. É possível utilizar outros recursos audiovisuais na elaboração da questão, no texto base da questão. Eu posso ter filme, eu posso ter som, né? Eu tenho uma imagem de melhor resolução do que na prova impressa. A correção é mais rápida. O feedback tem um maior potencial de ser realmente uma oportunidade de aprendizado, né? O aluno ele pode parar e ler aquilo, analisar com calma, ao invés de ficar escutando ou tentando prestar atenção no que eu estou falando dentro de sala. E é possível fazer mais avaliações, né? Um número maior de avaliações. As desvantagens: eu tenho que treinar os professores e os alunos para usar o aplicativo. A inserção inicial das questões é trabalhosa,
A inserção do feedback é uma tarefa adicional que normalmente eu não faço quando eu faço a prova no papel. Podem haver dificuldades operacionais durante a aplicação, problema do sistema, faltou luz, o servidor está lento. As questões abertas precisam ser corrigidas manualmente, mas na prova escrita também, né? A vantagem aqui, interessante, é que os alunos ficam menos estressados para redigir as respostas, porque eles não precisam passar limpo, eles podem editar. E usando respostas abertas, respostas longas, eu tive a impressão que os alunos escrevem melhor, justamente por essa facilidade de poder mudar o texto de lugar, inserir uma frase nova no texto. Então, melhora a qualidade da redação. Uma outra desvantagem é que é necessário permitir o acesso não controlado à prova para um feedback realmente eficaz. Então, a gente tem que desapegar daquela coisa que o aluno vai copiar a questão, que a questão vai perder o sigilo. Isso não existe, galera. O aluno vai ter acesso à questão de qualquer coisa. Vai roubar no Xerox, vai copiar a questão. Então, a gente não pode ficar repetindo a mesma prova sempre. Mas aquelas questões que eu tive uma boa psicometria, que são questões que têm um bom índice de discriminação, que são questões moderadas ou um pouco difíceis, são questões que devem ser reutilizadas com parcimônia em diferentes provas. Eu fiz aqui um comparativo entre então os dois aplicativos, né? O Moodle, ele gera um banco de questões, ele permite ter um banco de questões, o Google Forms não. No Google Forms agora ele tem uma função de importar questões de outra prova, né, de outro questionário. Lembrando que o Google Forms ele foi desenvolvido para pesquisas online, para ser um questionário online, e não para ser um recurso de prova, apesar de ter essa função. Então ele tem algumas desvantagens. Os dois eu posso ter questões de múltipla escolha, posso ter questões abertas, eu posso ter questões de associação também nos dois, só que no Google Forms a pontuação é diferente, então no Moodle eu faço, por exemplo, a questão de associar a primeira coluna com a segunda, com 4 itens, e a questão vale 1 ponto, cada item vale 0,25. No Google eu tenho que pontuar cada questão, e como eu coloquei aqui embaixo, o Google não aceita valor decimal nas questões. Então, se eu fizer uma questão de associação no Google, cada questão tem que valer 1 ponto. Cada alternativa da questão tem que valer 1 ponto. Eu posso colocar as questões e as alternativas em ordem aleatória nos dois sistemas. E aqui tem algumas vantagens do Moodle que o Google não tem, né? O sorteio de questões a partir de um banco, múltiplas tentativas, então eu posso permitir que o aluno, se ele errou da primeira vez, que ele faça mais 1, mais 2, mais 3. O Google não tem essa alternativa. O valor das questões, que eu já falei, né? Então, ou você faz, a prova vale 30 pontos, você faz 30 questões, ou você faz, por exemplo, 20 questões e fala com o aluno que vai fazer uma regra de 3 para chegar nos 30 pontos. Eu posso dar um feedback por questão nos dois, e no Moodle eu posso dar um feedback geral da prova. Então, o aluno tirou, por exemplo, entre 90% e 100%, eu posso falar, ele pode receber uma mensagem falando excelente. Se ele tirou entre 60% e 70%, ele pode falar assim, olha, você foi aprovado, você está com desempenho acima da média, mas precisa melhorar na próxima avaliação. Os dois têm controle de acesso, posso ter controle de acesso, né? O aluno tem que ter no Google ele tem que ter uma senha, no Moodle ele tem que ter uma senha para acessar, e no Google ele teria que ter que informar o e-mail, e na conta corporativa eu posso exigir que seja um e-mail corporativo. Agora tem aqui uns pontos que o Moodle é melhor, né? O registro das respostas durante a prova, o Moodle faz, o Google não. O Google só registra a resposta depois que o aluno envia. Então, se der pau no computador do aluno no meio da prova, ele tem que começar do zero, ele perde tudo que ele tinha feito antes. Isso é uma questão de segurança importante. No Moodle eu posso ter o início e término automáticos pré-definidos, assim como a duração da prova também pré-definida. Eu tenho a correção automática das questões fechadas, né, das questões de resposta curta também, com aquela observação que eu já falei, que as questões erradas eu preciso conferir.
A correção da resposta automática longa não existe, tem que ser manual nos dois sistemas. Eu tenho a opção de fazer a revisão de notas e revisão de respostas, relatório de notas, comentários personalizados de correção. O Moodle, ele faz o cálculo psicométrico das questões para mim, e o Google não, mas o Google ele gera uma planilha, um banco de dados que permite que eu faça esse cálculo mais fácil, né? Não é totalmente manual, de maneira mais fácil. Bom, então vou mostrar para vocês a minha experiência atual do internato. O internato de clínica médica são discutidos 8 temas teóricos em 10 semanas de internato. Os alunos fazem 8 avaliações formativas semanais online. Então a gente tem aula na terça e eles fazem a avaliação na sexta-feira. Isso vale 32% da nota. Tem uma avaliação certificativa no final da disciplina, que vale 48% da nota, e a gente tem um exame geral integrado no final do semestre, que vale 20% da nota. São 2 internatos por semestre, né? No caso, a clínica médica e cirurgia no mesmo semestre. Como é que é essa avaliação formativa? Essa avaliação formativa ela foi implantada antes do Covid, então já tem 1 ano e meio, mais ou menos. Foi no começo do ano passado, se eu não me engano, ou no meio de 2018, que ela começou a ser feita. São 8 questões fechadas, cada questão vale meio ponto. O aluno tem uma segunda chance, se ele errar na primeira tentativa, ele tem uma segunda oportunidade e ele perde 50% do valor da questão. Ao término do período de prova, o aluno pode acessar a prova, ver o que ele errou, o que ele acertou e tem um comentário sobre cada caso clínico e sobre cada questão. A prova é online pelo Moodle, ela fica disponível das 14 às 15h30, tem 30 minutos de duração, as questões são aleatórias a partir de um banco de dados e as questões e as alternativas são embaralhadas. Aí você vai olhar e falar assim, professor, mas tem aluno que pode fazer a prova depois do outro aluno. Eu falo assim, pode. Um aluno pode começar a fazer a prova às 2h e acabar às 2h30. O colega dele que mora com ele pode começar a prova às 2h30, acabar às 3h. E uma terceira pessoa pode começar a prova às 3h e acabar às 3h30. Pode sim. Só que são 8 questões de um total de 32. Então, necessariamente, as provas não são iguais. Aí você vai olhar e falar assim, professor, mas vem cá, todo mundo tira total, né? Foi assim, eu vou mostrar para vocês. O que eu falo para os alunos? Foi assim, que é um exercício para vocês verem o que vocês aprenderam, e principalmente o que vocês não aprenderam e precisam rever sobre o tema que a gente discutiu. Isso aqui é o resultado da semana passada. Então, vocês veem aqui que muitos alunos, talvez uns 40% dos alunos, não tiraram total. Né? Aqui nessa coluna a gente tem são os alunos que tiraram total, na coluna da direita. Mas tem gente que leva o exercício a sério, que faz o exercício com o que ele sabe, né? E não necessariamente fica consultando. Mas se ele consultar para tirar uma dúvida, faz parte do processo de aprendizado. A avaliação certificativa, ela era feita no papel até agora esse semestre, né? 48 questões fechadas, no valor de 1 ponto cada questão. O feedback das questões erradas após a prova, isso foi implantado agora com o Moodle. A prova é online, com o Google Forms, né? Então a prova é online, Google Forms, todo mundo junto, todo mundo começa junto, eu disponibilizo a prova manualmente no início e fecho a prova no final. 90 minutos de duração, questões e alternativas embaralhadas. O professor está disponível para intercorrências, mas eu não exijo que os alunos fiquem com a câmera ligada. Eles podem ficar com a câmera desligada, mas eu estou ali no Meet disponível. Se alguém teve algum problema, alguma dúvida, me aciona pelo chat para poder tentar resolver o problema na hora. E aí vocês vão falar assim, é fácil, né? Então, eu trouxe para vocês as notas da última turma, né? Então, a gente tem aqui as notas das provas impressas do ano passado e as notas da prova online desse ano. Vejam que é praticamente igual. Na verdade, a prova online foi até um pouquinho pior o desempenho. Mas, estatisticamente, eu não fiz nenhum teste, mas possivelmente não tem diferença nenhuma, né?
aí o desempenho em torno de 80 e poucos por cento, menos de 85%. Na prova impressa, como na prova online, os alunos tiveram o mesmo desempenho. Então, algumas considerações finais, que para quem pensa em fazer ou quem está sofrendo com a prova remota. Lembre-se de usar o aplicativo, usar o software a seu favor, use os recursos que ele tem, abuse, faça provas repetidas, façam várias provas, né? Porque a correção é automática, vai te dar menos trabalho. Desapegue da nota e foque na avaliação, no processo de avaliação. Faça questões complexas que avaliem a aplicação do conhecimento. Embaralhe as questões alternativas, também não é para dar nota de graça. Estipule um tempo compatível com a complexidade da prova, mas sem muita folga. Analise o grau de dificuldade e a capacidade da discriminação das questões. Isso é uma coisa que normalmente a gente não faz. Reutilize as boas questões com parcimônia. Essa é a minha experiência e depois a gente pode discutir um pouco mais sobre o assunto. Boa noite, muito obrigada pelo convite aí, de poder ter essa oportunidade, né, de representar a UniBH, o grupo Itália, o grupo Ânima, eu e o Flávio. Então, eu estou representando, na realidade, né, a coordenação do curso e uma comissão de professores, que eu vou falar daqui a pouco. Então, vou contar para vocês como que foi a nossa experiência aí nesse semestre, né, de pandemia, no curso de medicina do UniBH. Pode passar, por favor, Toledo. Aqui é só uma mensagem que é importante, assim, a gente falar sobre a missão, né, a visão do Grupo Ânima. O Grupo Ânima, ele tem muito um conceito bem firmado, assim, de ecossistema de aprendizagem. E é importante a gente falar isso, porque esse ecossistema de aprendizagem, ele vai permitir que o aluno, ele viva uma experiência transformadora, né? E realmente, assim, seja um diferencial para a jornada dele. E isso é importante porque, a partir dessa visão, né, do Ânima, a gente conseguiu pensar em como seria o nosso processo avaliativo aí durante a pandemia. Pode passar. A gente se baseou, né, principalmente na premissa aí do desenvolvimento integral do estudante, usando metodologias ativas, né, espaços de aprendizagem transformadores, para que o aluno pudesse ter criatividade, competência, né, profissional, como valores, né, que motivaram a nossa prática. Então, tem aí o engajamento, a transparência, né, o respeito, a inovação e a empatia. O que eu vou saber assim? A nossa proposta de avaliação, ela envolveu todos os professores, assim, né, ao 8º período, para repensar estratégias avaliativas aí que pudessem promover a aprendizagem e feedback, né, do processo de aprendizagem de professores e alunos. Pode passar, Toledo. É só porque a gente teve um desafio aí, né, esse semestre, sem saber da pandemia, né, nós tivemos a implementação de um currículo integrado, que o Flávio vai apresentar daqui a pouquinho, e eu vou falar sobre o currículo legado. Então, foram 2 desafios, né, uma transição curricular super importante dentro da instituição, e a pandemia, né, e que eu considero que a gente foi, assim, nós fomos vencedores. Apesar dos desafios. Pode passar. Então, vou contar para vocês um pouquinho, né, de como que é a estrutura das avaliações do UniBH. A gente tem, teoricamente, né, na prática, lá no ensino presencial, são 3 avaliações somativas, no valor de 20 pontos cada, e avaliações formativas, que normalmente são trabalhos, que a gente chama de A1 e de A2, que valem 20 pontos cada. E aí, quando a gente se viu, né, nessa transição do cenário digital tão brusca, tão repentina, são esses questionamentos que resumem aí o que o Toledo falou, né? E agora? Como é que a gente vai fazer uma prova? O aluno está longe, a gente não consegue mais fiscalizar. Será que como é que vai ser, né? Eles vão colar? Como é que a gente vai controlar isso? E aí a gente começou a trabalhar muito em cima disso, né? Desse formato dessa prova. Será que cola realmente deve ser uma preocupação? Né? A gente deve preocupar com a cola ou não?
Então, um pouquinho disso que o Toledo falou, né? Pode passar mais um, por favor, Toledo? E a gente usou muito essa frase, né? Quebra de paradigma. Então, foi meio que uma lavagem cerebral nas pessoas, nos professores, porque o que o Toledo falou é super importante. A mensagem que se passa para o aluno, né? Nós temos um poder muito grande nisso. Então, a gente precisa passar uma mensagem de que a gente, tudo bem, já que é para vocês vão, a gente sabe que vocês vão consultar, mas que vocês consultem para aprender, né? Que isso faça parte do processo de aprendizagem do aluno e agregue conhecimento para vocês. Então, foram vários vídeos, eu fiz vídeos, né, para motivar os alunos, para que eles entendessem a ideia das provas. E pode passar mais um, por favor. E aí eu vou falar rapidinho, assim, a nossa proposta de trabalho, ela nasceu a partir da estruturação de uma comissão de avaliação, que tinha tanto a coordenação do curso, quanto docentes de diferentes períodos, né? E os objetivos do nosso processo avaliativo foram focar no desenvolvimento de competências médicas essenciais, avançar na interdisciplinaridade dentro de cada período, ter uma avaliação flexível, leve, prazerosa, tanto para os alunos quanto para os docentes, né, que agregasse valor percebido ao processo de ensino-aprendizagem, um feedback imediato, dialógico, robusto, e que principalmente estimulasse o aprendizado de forma ativa e colaborativa. Então, a gente fez uma proposta um pouquinho diferente, pode passar, porque a ideia principal é que esses alunos trabalhassem em grupos. Então, no segundo e terceiro períodos, tanto para as avaliações que tradicionalmente, né, eram aquelas somativas, D1, D3, lá na sala de aula, nós juntamos todos os professores de cada período e fizemos um caso clínico único, com questões integrando todas as disciplinas do período. Então, só para vocês entenderem, não vai dar tempo de mostrar esse caso clínico, né? Mas para D1 foi um caso sobre Covid, obviamente, né? E em todas as disciplinas do período entraram construindo as questões para esse caso. A prova tinha 10 questões abertas, ela foi feita em grupos de 3 ou 4 estudantes, os alunos podiam escolher os integrantes desse grupo. Esse grupo podia ser aluno irregular, então nós tivemos casos interessantíssimos de alunos que só faziam, por exemplo, fisiologia e que estavam ali na prova fazendo todas as matérias, né, conseguindo perceber a importância da integração. A gente fez pelo Google Classroom, não foi pelo Forms, foi usando o Google Docs, porque a gente achou mais fácil ser uma prova aberta, dos professores trabalharem juntos, da gente conseguir acompanhar os alunos à medida que eles iam desenvolvendo a avaliação. Eles tinham 5 dias para resolver essa prova, e o feedback ele era imediato. Assim que a gente liberava as notas, cada professor ia comentando, né? Então, eu dou aula de genética, eu perguntava lá, por exemplo, como é que o sequenciamento do genoma do coronavírus pode contribuir para o controle da pandemia, como é que uma alteração genética predispõe o indivíduo a desenvolver uma doença mais grave, a desenvolver um choque, né, uma alteração trombótica. Então, assim, a gente foi integrando tudo, fisiologia com genética, com imune, isso eu estou falando, né, dos períodos que eu estou lecionando, que são segundo e terceiro. Foi muito legal a nossa experiência. Do quarto ao oitavo, a proposta foi mais ou menos parecida, né? Só que a D1 a gente fez pelo Google Forms, com questões objetivas, síncronas, né? Na hora da aula mesmo. E a D2 foi nesse mesmo formato que eu apresentei aqui para o segundo e terceiro. Um caso clínico também, com questões dissertativas, integrando aí os alunos, né? Integrando conteúdos em grupos também de alunos. A D3, que foi, assim, acho que a maior inovação que a gente fez, que foi o OSS, né, digital online, que também ele foi composto por um caso clínico, integrando toda ou parte de disciplinas do período. E foi respondido oralmente por equipes de 4 alunos. Pode passar, Toledo. Estou controlando meu tempo aqui para não extrapolar. Então, o OSS foi super legal, a Elba está aí, né? Eu vou falar aqui veio de uma construção da experiência dela, junto com a comissão avaliadora, e a gente realmente foi bem legal, né? Apesar do desafio de ter dado trabalho, porque a construção desses casos deu muito trabalho, mas valeu a pena. Assim. Como é que funcionou o OSS? Então, a gente fez uma
Foi pelo Zoom, né? Os alunos, eles entravam dentro de uma sala de aula e tinham rodadas. Então, por exemplo, na primeira rodada, eram vários grupos de alunos sendo avaliados na mesma questão, porque aí a gente otimizaria o tempo, né? E manteria aí a integridade da questão. Não precisaria preocupar, o aluno vai sair dessa questão e vai contar para o próximo grupo que questão que era. Então, quando virava a rodada, aí era outra questão. Então, cada período preparou aí 4 questões, mais ou menos, 4 casos clínicos integrados. Então, os alunos, eles entravam na sala, tinham 2 professores avaliadores, né? Eles ligavam a câmera, todo mundo tinha que estar com a câmera ligada, e eles tinham 20 minutos para discutir o caso entre eles e responder oralmente para os docentes avaliadores. E os docentes tinham um baremo, né, com os critérios avaliativos por questão. Assim que acabava a prova, a gente entrava numa sala, todos os professores que elaboraram aquela questão, né, era o momento da devolutiva, então todo mundo entrava e ia dando a devolutiva, lendo o barema para os alunos e o que eles tinham que ter respondido. E aí foi o momento de recurso, da gente reconhecer realmente essa questão aqui podia ter sido assim, então foi bem legal, né, tanto para os alunos quanto para os professores. Foram várias as competências, né, avaliadas, desde o domínio cognitivo das disciplinas, a capacidade de trabalhar em grupo foi fantástica, né? Os alunos, eles aprenderam a trabalhar em grupo, a gente via eles discutindo, né? Então a gente dava um tempo para eles discutirem antes deles darem a resposta final. Então eles, não, será que é isso? Né? Não é isso aqui não, eu acho que é isso. E então foi assim, foi uma experiência fantástica, de verdade, foi muito rico. Pode passar. Aqui foi a Cris, ela pediu os alunos fazerem, né, passou um questionário para eles responderem, só rapidinho, né, para vocês verem, ó. O primeiro gráfico foi só qual período que o aluno fez a prova, agora o segundo, né, pergunta assim, você se sentiu confortável realizando a avaliação ou se sentiria mais confortável de forma presencial? A maioria, né, 61% falou que gostou, né, que se sentiu confortável na avaliação online. Gostaram do caso clínico, né? 40, quase 50% aí acharam que foi legal, pode passar. Consideraram que a matéria cobrada foi condizente com o aprendizado, né? Que a prova realmente abordou o conteúdo interdisciplinar de todas as disciplinas do período e eles reclamaram, assim, do tempo, acharam que os 20 minutos, porque tinham, como as questões eram integradas, às vezes o caso ficava muito grande. Então, eles falaram que o tempo não foi suficiente. Então, pessoal, a nossa mensagem final aí, né, sobre o que a gente trouxe desse processo todo é que a transição dos currículos, né, do legado integrado, acabou fortalecendo o currículo legado, apesar de ser legado, ele acabou fazendo várias coisas de um currículo integrado, né? O trabalho em equipe, os professores, a união dos professores, nós ficamos super unidos. Eu gravei vários vídeos, né, eu e outros professores da comissão avaliadora, ensinando para os professores como que mexia nas plataformas. Então, eu conheci muita gente, fiquei super feliz por isso. A gente se aproximou muito, né? Essa quebra de paradigma, o aprender a aprender, incluir os alunos irregulares, né, que se sentem tão discriminados aí no processo avaliativo. O tempo de elaboração foi bem corrido, né, então a gente passou aperto aí para elaborar, e a comunicação, né, efetiva, que às vezes ficava falha, assim, dentro desse ambiente online. É só para falar que, como eu disse no início, né, eu estou representando uma comissão, né, avaliadora, que é composta pela coordenação do curso e pelas professoras Ana Albriga, que está até aqui com a gente, Cibele, a Elba e eu. E é isso. Muito obrigada. No final, se der tempo, eu mostro o vídeo. Então. Então, primeiro, agradecer a DEM Regional Minas pelo convite. É muito importante esses fóruns que a gente possa nos encontrar. Né? Eu estava fazendo as contas aqui, que tem alunos no nosso encontro. Minha primeira participação em atividades da DEM, eu estava no segundo ano, em 1995, com 25 anos. E eu participo das atividades da DEM, pelo Congresso da DEM de Porto Alegre. Esse ano, 2020, é um marco no IDH, que é o marco do início da implantação do currículo integrado. Então, nós tivemos um mês
de atividades presenciais no campus, com os 146 alunos que nós temos no primeiro ano de 2020, e chegou a pandemia, né? Então, a gente teve exatamente 30 dias de contato presencial com os estudantes. E depois já migrando, né? Um dia nós estávamos no campus, no dia seguinte nós já estávamos no modo digital, né, pelo Zoom, no contato com os nossos estudantes. A comissão de avaliação, ela é composta por 3 escolas, e são 3 escolas do grupo Ânima, né? A Inspirale, ela reúne as escolas de medicina do grupo Ânima. 3 escolas do grupo, né, se reuniram porque estão nesse processo de implantação do currículo integrado, que são as faculdades de Jacobina, né, da Faculdade AGE, de Cubatão, da Universidade de São Judas, e nós aqui em BH, no UniBH. O currículo integrado da nossa instituição, ele é composto por 4 unidades curriculares: NCS, Necessidades e Cuidados em Saúde; HMEC, que são as habilidades médicas e as estações clínicas; PNSUS, Prática Médica no SUS; e o Core Curriculum, que no primeiro período a atividade realizada com os estudantes é a metodologia científica. Então, um grande desafio da nossa avaliação digital nesse período da Covid foi estar sempre em contato com as outras 2 escolas para que o andamento das unidades curriculares, objetivos de aprendizagem, intencionalidade educacional das atividades que a gente estava desenvolvendo com os estudantes pudesse caminhar passo a passo nas 3 escolas, porque a construção da avaliação ela foi feita em parceria com mais 2 escolas, né, Jacobina, na Bahia, e Cubatão, em São Paulo. Então, para que a gente pudesse acompanhar o processo de aprendizagem do aluno, né, do calor de medicina do UniBH, nós trabalhamos com eles a construção de um portfólio reflexivo digital, né, pelo Google Sites. Cada um dos alunos construiu um portfólio reflexivo no qual ele ia incluindo as atividades acadêmicas que eles estavam desenvolvendo com os tutores deles, né, no NCS, nas habilidades médicas, no PNSUS e no Core Curriculum. Nós temos grupos de, em média, 9 a 12 estudantes por pequeno grupo, sob a responsabilidade de um tutor facilitador. Como que foi a nossa avaliação? Né? A partir do portfólio reflexivo, que os estudantes encaminhavam para os tutores, né, o link do portfólio do Google Sites, nós pudemos trabalhar o que nós chamamos de avaliação do processo ensino-aprendizagem, cuja sigla é APA. A avaliação do processo ensino-aprendizagem é o nosso processo de avaliação formativa. Então, tanto nas habilidades médicas, quanto nas necessidades e cuidados em saúde, quanto nas práticas médicas do SUS, nós utilizamos esse instrumento chamado APA para que possa ser, a partir da apreciação do portfólio reflexivo do aluno, como que foi o processo de construção do aprendizado a partir do processamento de situações-problemas, construção de sínteses provisórias, construção de novas sínteses, ou seja, o que a gente chama de a espiral construtivista, né, que a gente traz essa experiência do Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, a construção das sínteses provisórias e novas sínteses para identificar o processo de aprendizagem, que é muito parecido, guarda alguma semelhança com o PBL, né, aprendizagem baseada em problemas, e a problematização, né, muito utilizada nos cursos de informática. Cada tutor, né, ele preencheu esse documento chamado APA, depois no nosso debate eu posso apresentar quais são as perguntas que tem no APA, que o professor precisa responder
né, para validar, evidenciar o processo de crescimento, o processo de deslocamento, né, das competências que o aluno do primeiro ano do IDH precisou desenvolver ao longo do primeiro ano. Na avaliação somativa, a avaliação do desempenho somativo, tanto em PMSUS quanto em NCS e habilidades médicas, né, nós construímos instrumentos de avaliação também em companhia das outras duas escolas, e a particularidade das necessidades e cuidados em saúde PMSUS foi que nós desenvolvemos, né, casos clínicos no qual nós integramos todos os conteúdos que foram trabalhados com os estudantes em sala de aula digital, né, nos nossos grupos no Zoom. Os casos clínicos, eles atendiam às necessidades, né, de aprendizagem para que nós pudéssemos construir questões abertas, né, relacionando os temas que a gente trabalhou com cada um dos grupos. Então, precisava ter um alinhamento muito bom entre os facilitadores, os tutores do UniBH, com os tutores de São Judas e da AGES, e Jacobina, para que a gente pudesse fazer uma prova equilibrada, com nível de complexidade alto, já que o portfólio reflexivo do aluno poderia ser utilizado, né, para consulta quando o estudante fosse redigir as suas respostas, né. A experiência foi muito interessante, de construção dos instrumentos, né, da B1 e da B2, construção do caso clínico, depois a construção das questões e a construção do perfil esperado de resposta que a gente pedia, a gente esperava que o aluno conquistasse. Nas habilidades médicas, enquanto o quarto ou oitavo período trabalhou o Office digital, nós trabalhamos a avaliação de desempenho clínico, né? Para a gente avaliar o aluno do primeiro ano, quais eram as habilidades que o aluno precisava começar a desenvolver no primeiro período do curso de medicina, né? O início os primeiros contatos com o paciente, relação médico-paciente, dados antropométricos, como aferir pressão, como aferir temperatura, como trabalhar essas questões do aluno que está chegando na faculdade de medicina e já é inserido nas atividades, né, de atividades médicas e de estações clínicas. No cenário digital, como que foi a avaliação, né, das habilidades médicas? Nós trabalhamos com atores, né, com pacientes simulados, no qual o aluno entrava em contato com o paciente e ambos simulavam que estavam na UBS, a Unidade Básica de Saúde, no centro de saúde, e o aluno precisava fazer a entrevista com o paciente, né, fazer a entrevista, né, e começar a compreender o universo do paciente por uma construção inicial de plano de cuidado. Né, os primeiros planos de cuidados que os estudantes de medicina do primeiro ano, no dentro do grau de competência a ser desenvolvido pelo primeiro anista. Foi muito interessante essa avaliação das atividades médicas, porque nós pudemos entender, né, a interação do aluno com o paciente simulado e depois os feedbacks, né, que os docentes deram para o aluno na construção do conceito avaliativo, que o professor ia preenchendo o Unisex, né, como uma ferramenta de avaliação para dar o feedback para o aluno. E durante o semestre, os pacientes atores também davam feedback para os estudantes de como que eles estavam se sentindo, né, no aspecto de como que o aluno teve cuidado com ele na entrevista clínica e na construção de um plano de cuidado inicial. A quarta, para terminar, o core curriculum, né, no primeiro semestre, é trabalhado em metodologia científica.
nesse próximo semestre, qual currículo vai ser antropologia médica. O professor Pablo, ele trabalhou com os estudantes no início da conversa sobre metodologia científica. E o trabalho final era a construção de um pré-projeto de pesquisa, né, no qual o aluno pudesse eleger um tema de interesse que ele teve contato no PMSUS, que ele teve contato nas habilidades médicas, que ele teve contato no INSS, nas necessidades de cuidado de saúde, e fazer um pré-projeto de pesquisa, né, que ele vai que serviu como um instrumento avaliativo do primeiro semestre, né, e que ele vai poder continuar desenvolvendo nos semestres seguintes. Né. Uma base nessa perspectiva do currículo integrado é que a gente possa trabalhar integralmente e integradamente as 4 unidades curriculares: INSS, habilidades médicas, PMSUS e o currículo, tendo o portfólio reflexivo como uma base, né, e o encontro entre aluno e professor na construção do projeto terapêutico, entre aspas, né, que eu tenho chamado de projeto educacional, né, o projeto Aliança Educacional entre professores e alunos, né, com esse foco importante dentro do portfólio reflexivo. Né. Uma das referências que a gente trabalha bastante nessa questão do portfólio é da professora Rosângela, da Federal de Viçosa, né, que ela trabalha bastante, tem uma expertise muito grande com a construção de portfólios reflexivos, né, uma das grandes referências para a gente estudar portfólio e compreender como um instrumento de grande valia na avaliação. Era isso que eu tinha que apresentar. Acho que isso. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Flávio, pela apresentação. Fernanda, você quer ver se você consegue compartilhar o vídeo? Você falou que é curto o vídeo. Meu nome é Fernanda, sou acadêmico de medicina do Ceará. Atualmente eu estou no 3º período, já estou quase no 4º período, e nesse período a gente teve aulas remotas devido à pandemia do Covid-19. Bom, eu vim aqui falar um pouco sobre a avaliação, o tipo de avaliação que a gente teve na D1 e na D3. Eu particularmente achei muito interessante, muito legal de se fazer, justamente por conta da possibilidade de integração que essa avaliação permitiu, integração entre as matérias. Isso é algo que não ocorre muito nas faculdades que possuem um currículo mais tradicional, como é o caso da nossa faculdade, e isso é imprescindível para a prática médica, para a clínica médica. A gente tem que saber relacionar o conteúdo visto em uma matéria com o conteúdo visto em outra matéria, e indiretamente esse tipo de avaliação proporciona isso e exige isso da gente, a possibilidade de integração. Então, sem dúvidas, esse foi o principal ponto. A gente gostou muito de ter feito a avaliação desse tipo e esperamos que ao longo do curso possa surgir mais oportunidades de avaliação desse tipo, porque foi algo muito inovador. O momento pediu algo diferente, não dava para manter uma forma tradicional de avaliação, não seria produtivo, e sem dúvida esse tipo de avaliação foi muito produtivo. Foi em grupo, a gente pôde discutir. Realmente pareceu bastante um caso clínico, foi esse o objetivo. Então a gente até agradece a oportunidade e espero com certeza que ao longo do curso tenhamos mais oportunidades como essa. Muito bem, gente. Então agora vamos partir para a discussão. Quem quiser fazer alguma pergunta, faz a inscrição pelo chat, né? Coloca aqui no chat que quer fazer algum comentário, alguma pergunta, e a gente vai passando a voz. O Gustavo já escreveu aqui, é o primeiro inscrito. Gustavo Meireles. Pode falar, Gustavo. Ok, muito obrigado, Toledo, Flávio e Fernanda, pela apresentação. Acho que acrescentou muito. A minha impressão, né, diante dessas novidades, né, porque para mim a avaliação à distância realmente é uma coisa nova, que dá para a gente realmente, para mim, né, pessoalmente, dá muita ansiedade em relação principalmente à validade dessa avaliação, né, porque eu penso sempre mesmo nessa possibilidade da cola, né, então eu achei muito interessante a consideração que vocês tiveram em relação a esse aspecto, que realmente é um apego, né, que a gente tem a questão da valorização, né, do conhecimento no sentido
às vezes, um conhecimento um pouco mais duro, né, e que eu acho que realmente a solução para isso é a gente buscar fazer perguntas que não estão prontas, né, assim, que não estejam de fácil acesso a esses estudantes, que façam eles pensar. Eu acho que nesse caso a cola vai continuar existindo, mas vai ser uma reflexão coletiva, né, ao invés deles, por exemplo, perguntarem assim, né, qual que é a resposta disso? Eles vão falar, não sei qual é a resposta, o que você acha? Porque vai comunicar, né? Eu acho que não tem como a gente achar, né, que eu tive uma experiência muito interessante usando também um aplicativo de fazer uma prova com as questões todas randomizadas e tinha um QR Code que a gente fotografa e dá a nota, né? Era fácil para corrigir, não tinha nenhuma prova igual. Tinha 45 alunos, eram 45 provas, com o mesmo conteúdo. E aí eles começaram a colar pelo WhatsApp, né? E aí tem sempre um que conta para a gente, né? Aí eles falaram assim, não, isso é fácil, porque você não precisa misturar. Eles colocavam assim, né, para mandar a resposta, tipo, paciente de 43 anos é tuberculose. Aí não importa qual o número da questão, qual a letra, né? Então é muito fácil e eu acho que é um trabalho enorme a gente tentar pegar os alunos, né? Porque a gente inventa alguma coisa, eles vão inventar outra. Então, eu acho que realmente talvez fosse pensar nessa questão mais reflexiva, mais profunda, né, que exigisse uma síntese de um conhecimento e não o conhecimento, a resposta de um conhecimento duro, pronto. A única coisa que eu queria perguntar mesmo, né, porque me incomoda, mesmo fazendo toda essa reflexão, né, que eu preciso trabalhar os meus apegos, né, mas tem uma questão que me incomoda mesmo assim, que é a questão da prova ser diferente, né? A gente sabe que existe muita subjetividade em relação à questão de dificuldades da questão. Então, pode ser, por exemplo, né, um estudante que não deu tempo de ver uma coisa, foi aquela que caiu na prova dele, que não caiu em nenhuma outra. E aí, eu acho que, não que isso seja um motivo para que a gente não faça uma prova diferente, mas eu acho que a gente precisa ter algum tipo de respaldo, de justificativa, de base, para poder até se defender em relação à argumentação. E aí eu queria saber, especificamente do Toledo, né, se você tem algum tipo de avaliação do desempenho dessas questões, no sentido, por exemplo, né, de considerar o que seriam questões fáceis, questões médias nesse seu banco, se elas foram testadas previamente, todas elas, né? Como que você faz essa aleatoriedade das suas questões na prova? Isso é um ponto que me incomoda no sentido assim, né, de pensar, porque pode ser uma ferramenta muito boa para dificultar a cola, no sentido assim, né, eu posso perguntar para o meu colega uma coisa que não caiu na prova dele, mas aí também vai ser produtivo porque vai estar estimulando o conhecimento entre o grupo, né? Mas, se for uma questão que for muito mais difícil, né, ou muito mais fácil, eu acho que eu já tive, não na minha disciplina, porque eu sempre fiz prova igual, eu só mudo a ordem delas, e atualmente eu faço só prova aberta, presencial. E nem múltipla escolha mais eu estou fazendo. E já vi que coisas assim, de estudantes falando, por exemplo, provas de semiologia, que as provas são muito discrepantes, que tem perguntas que caiu, o professor nem tinha dado, entendeu? Então, eu nem sei se é verdade, né, mas assim, isso dá margem, essa questão de ter mais provas com questões diferentes, dá margem para se considerar que houve uma injustiça. Aí eu sei que essa pergunta não é uma pergunta do tipo, né, isso vale a pena ou não vale, eu acho que tem considerações, né, mas eu queria ouvir qual seria esse preparo, né, como que você considera essa questão, Toledo, principalmente, mas ouvir a opinião de outras pessoas também. Bom, então, a primeira coisa é o seguinte, Gustavo, só tem jeito da gente saber se a questão ela é fácil, muito fácil, e a capacidade
de discriminação. Capacidade de discriminação é a capacidade de identificar se o aluno sabe ou não sabe. Né? Só tem jeito de a gente saber isso depois que a gente aplica a prova. Depois que o aluno faz a questão. Previamente não tem como saber. Tá? Existem duas técnicas. Né? Existe a teoria de resposta ao item, que é muito mais complexa, que exige um grande número de respondedores e tal. E tem a teoria clássica do teste, que dá para a gente calcular até na mão, que dá um bom parâmetro. Tem críticas, né? São dois métodos estatísticos diferentes, todos os dois têm as suas críticas, né? Então, o ideal seria que a gente calculasse isso. Né? O Moodle, ele calcula isso. Tá? Então, lá no Moodle, automaticamente, eu já tenho acesso. Depois que eu aplico a prova, eu entro lá e vejo a aplicação das provas. Eu dou aula de clínica médica, né? Então, meu caminho é inverso do seu. Eu tenho trabalhado muito questão de múltipla escolha para poder trabalhar muita questão. Então, eu tenho valorizado mais provas com muitas questões para que eu possa ter uma validade de abrangência, uma cobertura do conteúdo maior e que eu possa perguntar a mesma coisa de formas diferentes, que também aumenta a confiabilidade da prova. Então, a questão aberta ela tem que ser uma questão muito complexa, uma questão assim, que exija síntese, né, correlação, que use verbos complexos, e é uma questão que ela gasta muito tempo. Então, aí, dependendo do desenho do seu sistema de avaliação, não dá para a gente falar em prova sem pensar no processo como um todo. Então, pode ser que uma prova aberta, uma questão aberta, ocupe o espaço de 5 questões de múltipla escolha. E aí, se o seu conteúdo é muito amplo, você não consegue cobrir o conteúdo todo. Né? Então, eu faço um mapa do planejamento das avaliações. Vão sair tantas questões de fisiopatologia de pneumonia, tantas questões de tratamento de pneumonia, tantas questões de não sei o quê, para eu poder garantir essa cobertura do conteúdo. Tá? Quando eu trabalho com questões diferentes no Moodle, eu trabalho da seguinte maneira: o caso é o mesmo e o conjunto de respostas é diferente. Então, eu coloco lá uma pneumonia bacteriana comunitária não complicada, né, e aí eu pergunto qual o tratamento. E o cara tem que avaliar se o tratamento é ambulatorial, se é hospitalar, se o paciente tem comorbidade, não tem comorbidade. E, por exemplo, numa pergunta, a azitromicina é a resposta correta numa questão, e na outra questão a claritromicina é a correta, ou a amoxicilina clavulanato é a correta. Tá certo? Então são questões muito parecidas, não são questões discrepantes em si. Aí um aluno pode sair com a resposta que a azitromicina é a correta e o aluno do lado sai com a outra que é a amoxicilina clavulanato correta. Né? E uma coisa que eu uso demais e falo demais com os alunos do mestrado é: não adianta perguntar uma coisa que todo mundo acerta. Então você coloca lá um quadro clássico de pneumonia e pergunta qual é o diagnóstico. Não adianta. Você não está medindo absolutamente nada. Né? Então a gente tem que pensar que a avaliação ela mede um modelo mental que o aluno tem sobre aquele conteúdo. Não sei se o assunto é amplo, né? Mas deu para responder as suas principais dúvidas? Deu sim, obrigado. Inclusive, é uma reflexão que eu faço, né, que esse modelo de prova aberta, para mim, não vai funcionar à distância. Então, vou ter que realmente mudar a minha dinâmica. Não funciona. Uma coisa que eu estou pensando em fazer também é uma avaliação diária. Já me falaram assim que diária que eu falo assim, todo dia de aula, né, claro. Mas me disseram que isso gera muito estresse nos alunos, mas eu quero experimentar, porque eu acho que vai ser mais prático fazer um número de questões maior todo dia, que seja mais ou menos daquilo que a gente está trabalhando no dia, e ficar mais ou menos assim, um tanto, sabe? Não sei, eu estou elaborando isso.
O Flávio estava querendo fazer um comentário, mas só para completar, a minha sugestão para você, Gustavo, é o seguinte: faça muitas avaliações valendo pouco ponto. Para dar oportunidade para o aluno entender que a avaliação não é necessariamente para ele ganhar o ponto, mas para ele ver o que ele não aprendeu. Isso que é importante. Essa avaliação é uma avaliação formativa, ela não é certificativa. O aluno tem a oportunidade de ver o que ele não aprendeu e corrigir a rota dele. E a avaliação é constante. Né? Agora você tem que dar o feedback, que é outra prerrogativa da avaliação formativa. Né? E pode ser eletrônico, né? Para você não ter que gastar muito tempo. O aluno pode fazer essa avaliação em casa, você pode usar o Socrative, pode usar o Google Forms. Então, a gente tem que desapegar da nota e focar no processo de ensino-aprendizagem. Flávio, você tinha pedido para falar? O que o Gustavo perguntou também. Eu gostei muito da parte da complexidade para construir as questões. Eu acho que eu gostei muito disso nessa perspectiva, que foi o ponto que nos deu mais trabalho. Né? As nossas avaliações todas foram iguais, né? Para todos os alunos, para todas as 3 escolas. E prova igual, avaliação igual, tudo semelhante, né? Tempo de prova também. E foi o ponto mais difícil para a gente trabalhar nessa perspectiva, né? E a gente anunciou para os alunos que eles poderiam consultar o portfólio. Né? E anunciamos que eles poderiam consultar outras referências bibliográficas, né, para a construção das respostas. Né? E mesmo assim, né, nós tivemos um número baixo, né, mas tivemos, de alunos que tiveram um conceito insatisfatório na resposta. Né? Então, por exemplo, o exemplo da D2, da prova 2, que é no final do semestre da unidade que eu coordeno, que é a necessidades e cuidados em saúde. Né? Nós estamos terminando a avaliação, a correção das questões. Né? Por mais que o aluno pudesse consultar portfólio, consultar a referência à internet toda, né? Chamar amigo, irmão, ele não conseguiu sintetizar a resposta. Né? Ele foi fazendo análises, escrevendo 3 páginas de resposta, mas ele não conseguiu sintetizar, né, aquilo que a questão perguntava. Eu acho que isso chamou-nos a atenção, tem chamado a atenção, e vai ser um ponto de análise depois para a gente ver, né, que processos a parte dos estudantes eles estão percorrendo, né, que abre, é igual abrir esse monte de abas, né, no navegador e depois não conseguir fechar numa síntese. Né? Isso chamou uma atenção. Aí, quando eu fiquei na dúvida se vocês falaram para os alunos que podia consultar. Uhum. Porque se pode consultar, eu não consideraria cola. Né? É quando você está fazendo uma coisa escondida, né? Uhum. Você leva a cola lá da blusa, né, dentro do sapato, né? Então a gente não trabalhou esse conceito de cola, porque vocês podem consultar o que vocês quiserem, né? Só que as questões serão complexas. E aí o resultado é esse, uma parte pequena de alunos, né, com conceito insatisfatório em determinadas questões. A experiência de vocês é bem interessante, né, Flávio? Agora, nisso que você falou, me lembra um pouco essa questão assim, será que vocês treinaram com os alunos a síntese? Esses alunos que não foram capazes de sintetizar, eles foram treinados para sintetizar, né? Essa habilidade, ela foi utilizada durante o processo de ensino para ela ser cobrada no processo de avaliação. Né, assim, escutando a história parcialmente, isso me chama um pouco a atenção. No internato, a gente não fala nem que pode nem que não pode. Tá? O que eu falo com o aluno no internato é que é um exercício
é muito focado nas questões, nos erros mais comuns da prática médica daquele tema, que a gente não dá aula teórica, né? O que a gente faz é uma discussão de caso clínico em pequenos grupos. Né? A gente tem feito isso usando o Google Docs à distância, né? Mas isso era presencial em pequenos grupos. E o que eu falo é uma oportunidade de vocês verem que vocês aprenderam o que vocês não aprenderam. Eu não falo nem que pode nem que não pode. Pode consultar o colega, pode fazer em grupo. Né? Mas eu quero é que eles mudem o foco, que eles passem o foco para a questão da avaliação formativa e não para a nota. Né? No mestrado, a gente tem uma experiência um pouco diferente, porque a prova do mestrado ela tem um objetivo diferente. A prova do mestrado, o objetivo da prova não o objetivo principal da prova não é fazer com que o aluno, não é certificar que o aluno sabe o conteúdo, mas o objetivo principal da prova é fazer com que o aluno revisite o conteúdo. Porque como a gente só tem um encontro presencial de 15 horas, uma sexta e um sábado, às vezes é pouco para a pessoa, né? Então ele tem um tempo maior para fazer a prova, ele pode fazer a prova com consulta, porque o objetivo dessa prova é justamente esse, é fazer com que ele estude de novo, para ajudar a fixar o conteúdo. Então essa é uma coisa importante também quando a gente discute avaliação, é qual o objetivo da avaliação. Né? Então se eu estou fazendo um concurso, eu tenho que ter muita questão difícil, eu tenho que ter um percentual maior de questões difíceis e muito difíceis, porque eu tenho que certificar que o primeiro sabe mais que o segundo, que sabe mais que o terceiro, que sabe mais que o quarto. Mas quando eu estou fazendo uma prova de uma disciplina, eu preciso certificar que o aluno sabe o mínimo necessário para progredir. Né? Então eu posso ter questões mais questões moderadas e questões difíceis. E eu não preciso ter questões muito difíceis, uma ou duas, para premiar o aluno melhor. Né? Mas então, essa questão é essencial. Né? A composição da prova depende do objetivo da prova. Depende do sistema de avaliação também. Sobre essa questão da síntese, posso projetar só uma tela aqui, para ver como que a gente trabalha a questão da síntese com eles? Está falando tempo, né? E eu tenho outras pessoas querendo... Tá. Então, só para falar que a gente treina com eles a questão da síntese quando a gente está construindo novos significados. A abertura de uma síntese de problema, ela caminha para identificar problemas, formular explicação e elaborar questões de aprendizagem. Na semana 1. Na semana seguinte, eles têm uma semana para buscar as possíveis respostas para as questões e a gente faz uma síntese, né, com o grupo de alunos, construindo novos significados na semana seguinte. Né? Então, eles têm uma semana para analisar o material, e eles precisam, cada aluno, trazer a síntese do seu trabalho que foi desenvolvido ao longo da semana. Né? Por isso que a gente pôde cobrar na prova. Né? A análise dos materiais que eles responderem à questão numa resposta com síntese. Eu chamei a atenção do ponto, Flávio, porque assim, hoje é muito comum as pessoas falarem assim, porque a gente tem que avaliar a competência. Você discuto demais isso. Eu falei assim, ótimo, a gente tem que avaliar a competência. Concordo plenamente, desde que a gente tenha ensinado a competência. Porque se eu ensinei só o conteúdo, eu tenho que avaliar o conteúdo, eu não ensinei a competência. Como é que eu vou avaliar a competência? Né? Aí eu estou sendo injusto na avaliação e vou estressar o aluno, porque eu estou cobrando dele uma coisa que eu não ensinei. Né? Exatamente. E aí é o ponto fundamental nessa questão da discussão das atividades práticas. Uhum. Né? Como que a gente trabalha no ensino digital esse limite teórico-prático. Né? Até quando é possível ir, né, no digital. Uhum. Professor Alexandre quer fazer uma pergunta. Bom, ótimo. Eu estava querendo ver é uma questão muito técnica, é um detalhe, mas pela experiência que eu tive aqui, às vezes suscitou uma discussão aqui, a gente, não sei se dá para a gente trabalhar o mesmo tempo de prova, de questões, por exemplo, fechadas, né, que a gente trabalha no presencial, também no módulo remoto, e as questões também de tempo para questões abertas. Eu vi um pouco de vocês
Como é que vocês avaliam? Tem alguns parâmetros para isso, né? Assim, 2 a 3 minutos para questões fechadas, 5, 6 minutos para questões abertas. Mas eu notei, por exemplo, quando a gente aplica a prova, principalmente no início, né? Quando os meninos estão aprendendo ainda a ter esse acesso à dinâmica do remoto, né? Da plataforma da prova, gera uma certa insegurança, né? Como você falou aí, no início. Mas depois de um certo tempo, um já está com um certo treinamento, né? Assim, e ele já consegue entrar na plataforma e fica mais à vontade para fazer isso. Então, a princípio, não me parece, depois de um determinado treinamento, né, que você expõe o aluno no ambiente, na ambientação da prova, que haja uma diferença tão grande assim. Será que digitar e escrever, ter que acertar, enfim, será que isso gera uma dificuldade, necessidade de tempo maior de correção? Essa é a minha dúvida. Me pareceu, a princípio, que não, desde que o aluno tenha um certo treinamento de familiaridade com as plataformas. Queria saber um pouco de vocês, o que vocês perceberam disso. Eu faço simulado com o aluno. Eu treino o aluno com provas simuladas antes da prova, antes dele ir para a prova mesmo, tá certo? Mas para questões fechadas, digitais ou presenciais, eu uso 3 minutos como uma referência, a princípio. Né? Nessa prova agora online, como tinha muito caso clínico, eu tive que fazer 48 casos clínicos, né? Mesmo alguns muito simples, não deu para fazer, analise o caso a seguir e responda 3 ou 4 questões, então eu calculei 4 minutos por questão. Mas aí você vê que tem aluno que, assim, você dá 2 horas, tem aluno que acaba a prova com 1 hora e tem aluno que acaba com 2. Né? Com 48 questões, a média foi 1h20, mais ou menos. Isso. A ideia é dar um tempo razoável, né, mas também não excessivo, né, porque senão começa a ficar uma troca de informações muito grande, desnecessária, inclusive, né, para o aluno. Eu não sei como é que foi a experiência de vocês lá no BH. Foi muito interessante, porque para fazer a prova do meio do semestre, né, a D1, né, a gente carregou na mão. Então, o que aconteceu? Os alunos reclamaram que a prova estava muito longa por um tempo muito pequeno. Né? E depois a gente identificou que isso foi um problema mesmo. Né? Aí, para D2, a gente já corrigiu esse aspecto, né? Então, a prova ela foi menor, né? E eles conseguiram fazer no tempo adequado e estipulado. O que nós fizemos antes da D1, né, a mesma coisa que o Toledo fez, em simulado. A gente fez uma prova teste, né, para que eles pudessem testar a plataforma, fazer o download da prova, fazer o download do caderno de respostas, enviar para o docente, né, para que a gente pudesse testar esse caminho, né, fazer download, fazer a prova e encaminhar de volta para a universidade. A gente teve esse ponto inicial para poder apresentar para eles a plataforma onde seria realizada a prova. Acho que não, né? Acho que não. Ou o pessoal já sabia tudo, né? Ou então a Fernanda, o Flávio e eu fomos... Não conseguimos suscitar as dúvidas da plateia. Aqui, gente. Então, eu tenho que agradecer ao Toledo, ao professor Flávio, à professora Fernanda pela apresentação de vocês. E com isso a gente está tendo já a nossa segunda mesa redonda e com sucesso, graças a Deus. Tivemos aqui mais ou menos 25 participantes, foi muito bom.